Essa é a previsão das cartas para sexta-feira, dia 10 de abril de 2026. Vamos entender aqui, vou compartilhar com vocês a leitura que eu fiz para esse dia, para a área das finanças, para a área profissional, para a área da saúde, do bem-estar, da espiritualidade, mais um conselho das cartas para o nosso dia. Então fica por aqui, já chega se inscrevendo, seguindo, ativando as notificações para você não perder nada. E é o seguinte, vamos entender a nossa leitura do dia. Hoje talvez vai ficar um pouquinho atrasado o nosso episódio, porque realmente, como vocês sabem, a minha equipe sou somente eu mesma, eu que sou a composição da minha equipe, então sou eu que atendo todos os agendamentos, sou eu que produzo os conteúdos que eu gravo, faço aqui. E então, o que acontece às vezes quando eu tô um pouco, um pouco com uma demanda um pouco maior, assim, eu vou atrasar um pouquinho, por isso que você tem que ativar as notificações, tá bom? Mas eu agradeço desde já pela compreensão de vocês. Espero que vocês escutem mesmo assim no final do dia, sabe? Para fazer um checklist e uma análise de como foi seu dia, talvez até. Pode ser a previsão, ela serve inclusive para o início e para o fim do dia também, para você ter uma perspectiva do que está acontecendo, do que aconteceu, né? Fazer as suas reflexões e vamos lá então. Aqui nas finanças nós temos a Rainha de Ouros. Gente, essa é uma carta maravilhosa porque ela fala da nossa providência, da nossa abundância, da nossa fartura, da prosperidade, em termos de tudo aquilo que a gente tem ao nosso redor, entre recursos, tanto recursos materiais quanto financeiros, quanto recursos que nos trazem essa tranquilidade, essa segurança, que nos dão uma providência mais segura, inclusive, para que nós possamos ter mais tranquilidade e possamos utilizar esses recursos para atender as nossas, né, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, e não só aquilo para a gente, não só dar conta das finanças para a gente, mas às vezes, né, talvez você tenha até se você tiver um pet, talvez você não precisa ter um filho, mas você talvez tenha um pet que você tem que cuidar, tem que dar conta de que se tá tudo bem com ele, se tem todos os recursos que precisa, enfim, né? Porque a gente sabe que o bichinho, ele tem né? Ele exige ali né? Às vezes a gente tem que comprar ração, coisa assim, né? Enfim, levar no veterinário, enfim. Mas é isso, as finanças aqui estão voltadas para atender a segurança, a segurança financeira e material, que nos traz né, essa tranquilidade, inclusive, que nos garante que nós tenhamos recursos tanto para nós quanto para aqueles que dependem de nós, tá? E também é um dia importante, talvez até para você aproveitar algo que você talvez queira conquistar algo ou aproveitar de repente o seu poder aquisitivo. Vamos supor que você tenha condições e consiga hoje comprar algo que você tem condições e gostaria de comprar, sabe? As finanças aqui elas podem incentivar a gastar, inclusive, né, com aquilo que né, que é aquilo que a gente merece, para a gente aproveitar desses recursos, aproveitar da nossa abundância, né? Aí aqui chegando na área do trabalho, na área profissional, temos o 10 de copas e traz um sentimento de realização nas coisas simples do dia a dia. Por exemplo, vamos supor que você se sinta, sabe aquele dia que você pode se sentir feliz por fazer o seu trabalho. Talvez não pelo que você ganha, não pelo que você, sabe, inclusive eu vou compartilhar com vocês uma coisa que está bem fresquinha, recente na minha memória, e eu acho que se vocês acessarem a minha página da rede social de vídeos curtos, que o arroba é Tami C. Moura, T-A-M-I-C Moura, tudo junto, você vai conferir lá um depoimento que eu recebi de uma consulente que falou o seguinte: Tami, deixa eu te contar da primeira vez que a gente fez a leitura, eu me identifiquei imediatamente, contando ela, né? Esse foi o relato que ela deu. Ela contando, relatando que ela se identificou imediatamente porque eu chamei ela de meu bem. E eu tenho esse costume mesmo, desde que eu trabalhava em loja, desde que eu trabalhava em farmácia, porque assim,
se a gente trabalha, a gente quer o bem do nosso cliente, não é verdade? A gente quer o bem. Eu, quando trabalhava na farmácia, queria que a pessoa fosse bem atendida, conseguisse o que ela queria ali, né? E, enfim. E aí a moça disse assim: quando tu falou isso, meu bem, eu já me senti acolhida, eu senti né, uma sensibilidade, ela contou, né? Que ali ela já sentiu o acolhimento, e aí foi isso que fez ela é consulente minha já há anos, inclusive, já contratou trabalhos espirituais também, sabe? Ela confia bastante no meu trabalho, e ela veio contar isso, então veja que há anos eu atendo ela, e foi a primeira vez que ela disse isso, então é, foi algo que ela relatou que me fez entender que nessas coisas simples do dia a dia, que é às vezes eu chamar alguém por meu bem, de amiga, sabe? Às vezes eu chamo meus clientes sim de amigos, às vezes são pessoas que eu quero bem de vocês. Se eu tô lendo as cartas aqui, é pro teu bem, é pra tua sorte. Eu sou uma pessoa que faz o sortilégio, como diz o outro, né? Faz o sortilégio, sou uma cartomante, então eu quero ler a tua sorte, eu quero o teu bem. Por isso que eu falo assim, sabe? Meu bem nesse sentido também, porque eu quero o bem das pessoas. Se a pessoa tá bem, se ela tá realizada, eu também tô bem, eu também ganho, eu também fico feliz pela pessoa. Então é o meu bem, assim, entende? E a moça disse que se sentiu muito acolhida, que se sentiu. Até vou achar aqui para ler para vocês o que ela falou aqui. Ela disse o seguinte, espera aí. Ela falou o seguinte, eu estava tão triste na primeira tiragem, desiludida e no fundo do poço. E quando ouvi você falar no áudio, oi meu bem, eu me senti tão acolhida. Pode parecer bobeira, mas foi onde você me ganhou. Faz toda a diferença esse carinho, e quem disser o contrário é porque tem a energia densa. Eu entendi que ela quis dizer que de fato, porque eu inclusive comentei com ela que tem pessoas que criticam, que dizem, não, ai, que tu não pode falar isso para o cliente, chamar de amigo, chamar de só que eu tenho esse carinho realmente pelas pessoas, e não são todos os consulentes, claro, porque são essas pessoas que são mais próximas e que às vezes, nossa gente, as pessoas às vezes chegam com problemas e em momentos extremamente frágeis. Às vezes estão perdendo alguém da família, às vezes estão terminando um casamento, às vezes estão sendo demitidos do trabalho, às vezes sofreram uma decepção, sabe? Eu atendo pessoas que estão em momentos assim, então eu sinto que a sensibilidade é algo que vai além do que os outros vão achar, que tá impróprio, não tá, é o meu jeito de trabalhar, gente. Então, o que eu quero dizer com isso? No 10 de copas, aqui essa energia do 10 de copas no trabalho, ela proporciona isso, essa felicidade que eu senti ao perceber que essa minha forma de trabalhar, que às vezes é muito simples, muito singela, de sensibilidade, de ter essa sensibilidade, ela tem um propósito. Ela está gerando uma recompensa, entendeu? Uma recompensa para o meu coração, de saber que eu estou podendo acolher essas pessoas, e esse é o meu ponto principal da minha leitura, é poder acolher as pessoas. É sempre isso que eu peço quando eu estou abrindo a mesa aqui, então o 10 de copas aqui nesse dia, por exemplo, é o dia que eu me sinto feliz por ouvir isso, esse tipo de depoimento, de feedback e de retorno que me mostra o quanto esse caminho de simplicidade e de sensibilidade, acolhimento é importante, essa hospitalidade, né? Então, pode ser um dia justamente que você perceba que às vezes um cliente seu vai te tratar como um amigo, vai te tratar como uma pessoa da família, entendeu? O 10 de copas é isso. É você talvez se sentir até além do que um funcionário ou né, uma pessoa contratada, enfim, é você se sentir acolhido e também sentir que tem algo maior que liga você a essa pessoa, sabe? E muitas vezes é o sentimento, esse elo. Aí aqui nós chegamos na área amorosa com a carta da estrela. E essa carta ela traz para o nosso dia uma confiança em que as coisas possam melhorar. Uma confiança, uma esperança no melhor de cada coisa, sabe? E inclusive é um dia que vai nos inspirar aqui com essa energia da estrela a nos afastarmos do fatalismo e do determinismo. O que é isso, fatalismo e do determinismo? O fatalismo é aquilo que a gente diz, nossa, isso aconteceu porque tinha que acontecer. Nossa, isso aconteceu porque tal e tal coisa. E na verdade, às vezes, as coisas acontecem
já aconteceram, aposto que com você, de alguma forma, em algum momento pode ter acontecido de ser melhor do que você esperava. Então, é um dia importante para a gente se afastar desse pensamento assim, né, que aconteceu e tal, e pensar, pô, existem tantas possibilidades, inclusive, de acontecerem, não vou dizer aqui milagres, não vou colocar essa palavra, mas eu vou dizer que tem coisas assim que quando a gente acredita no melhor, realmente o melhor acontece, o melhor chega, a gente acaba atraindo isso através da nossa própria vibração, da nossa energia que estamos emanando, sabe? Então aqui na área amorosa, que fala das nossas relações, a carta da estrela ela vai dizer, pô, tenta acreditar que as coisas podem melhorar, tenta ver as coisas de um olhar mais otimista, certo? Aí aqui nós chegamos na área da saúde e da espiritualidade com o 9 de copas, que foi a mesma carta que saiu para sábado e domingo do dia 21 e 22 de março. E aí o 9 de copas, ele vai trazer para nós talvez um dia onde nós tenhamos algum tipo de energia acumulada, assim. Eu vejo uma boa imunidade, uma boa energia, só que essa energia pode estar um pouco acumulada, pode ser um dia que a gente retenha, por exemplo, energia, inclusive, que a gente coma e talvez não desgaste, não, né, não faça algum tipo de exercício, alongamento, enfim, o que for, né, para liberar essa energia e a gente pode acabar retendo energia. Mas no geral é tranquilo assim, né? Não tem nada demais aqui. E na espiritualidade, essa energia vai falar sobre nós buscarmos a nossa satisfação, a nossa plenitude, realizarmos as nossas vontades também e lembrarmos que nós somos dignos. Inclusive, fazendo uma ponte lá com as finanças, onde nós temos a Rainha de Ouros, é um dia para a gente aproveitar e pensar, pô, eu mereço fazer, né, ir lá no mercado, comprar uma coisa boa para mim fazer e comer, e para mim, para meus filhos, ou para mim, né? Enfim, sabe? É um dia para procurar essa satisfação aí, de alguma forma. Não precisa ser especificamente algo caro, mas pode ser algo que, pô, se de repente você faz uma pipoca, por exemplo, e olha um filme, alguma coisa assim, sabe? Às vezes até aproveitar, inclusive, um momento, um descanso, né? E vá buscar esse prazer aí, independente de como for, assim, né? De que esteja no seu alcance, na medida do possível. Aí aqui no conselho nós temos o 3 de ouros, e já tô olhando ali que já o relógio marca 12 minutos, quase 3 de leitura, para vocês verem que eu sempre tento falar rapidinho, tento resumir, mas, gente, não adianta, eu explico assim e se você vai acelerando, coloca no 2 vezes, assim, que daí vai um pouquinho mais rápido, tá bom? Aí aqui no conselho temos o 3 de ouros e vai nos lembrar do quanto nós não precisamos dos outros, mas o quanto é importante a participação dos outros na nossa vida. A gente não pode viver sozinho, a gente não vive sozinho. Primeiro que a gente vai precisar de alguém para, né, tipo, em termos até de viver, né? Poxa vida, a gente vai precisar da pessoa lá do mercado que trabalha no mercado, vai precisar da pessoa que trabalha no banco, vai precisar da pessoa que trabalha no hospital, enfim, sabe? A gente sempre precisa das pessoas. E também na nossa vida particular, a gente também precisa tentar manter sabe, esse contato, essa troca, essa cooperação e participar de ajuda, de repente você pode ajudar alguém, sabe? Por exemplo, outro dia eu fui visitar minha amiga para levar devolver um negócio que eu tinha pegado emprestado e levar um bolinho para ela ali também. Aí eu cheguei lá e ocasionalmente ela estava precisando da minha ajuda. Aliás, ela comentou que ia precisar, né? Eu disse, não, então é por isso eu vou ficar aqui, vou esperar, vou te ajudar. Fazer os negócios lá, mudar os negócios, mover umas coisas que eu né, que ela tá com questões de saúde, ela não pode fazer força e tal, né? E aí, olha só como o 3 de ouros mostra isso, que às vezes a gente vai sim participar da vida das pessoas e as pessoas vão participar da nossa e vice-versa. E temos que nos lembrar do quanto
a união faz a força, muitas vezes. Não precisa ser pessoalmente também, pode ser de forma remota, talvez por telefone, que você converse com alguém, ou que alguém te ajude de alguma forma, ou que você possa, de repente, dividir um aprendizado com alguém e essa pessoa também te ensine algo, sabe? Mas é bem nessa vibe. Então, claro, essa é uma tiragem coletiva para sexta-feira, que eu compartilho todos os dias. Então, já segue, já acompanha, ativa as notificações. E caso, se você quiser fazer uma leitura particular, inclusive, tem um pacote com 5 perguntas pelo valor de 3 que você faz, que está na promoção até dia 30 de abril, tá bom? Então, aproveitem. Eu resolvi deixar essa promoção o mês todo, porque a espiritualidade não é charlatanismo não, tá? Mas a espiritualidade que me mostrou que eu deveria fazer uma promoção. Eu não gosto, não costumo fazer promoção, porque eu tenho uma visão assim que, às vezes, quando você coloca o seu produto, o seu valor, o seu trabalho de uma forma muito acessível, assim, você acaba tendo muita demanda, muito trabalho, cansa e o que que acontece, né? Acaba que se você faz sempre promoção, você talvez não vai ter alguma pessoa que vai querer pagar pelo seu trabalho, pelo que ele vale, entendeu? E isso desvaloriza às vezes, então, mas de fato depois de anos e meses, eu acredito que faz que eu não faço assim. Eu deixei essa promoção durante o mês todo, tá? Então aproveitem, 5 perguntas pelo valor de 3. Se você não tem 5 perguntas, a sua amiga tem 2 e você tem 3, junta, faz, divide que eu faço o pacote para vocês também, tá bom? O contato tá aqui embaixo, na legenda, na descrição, então entre em contato comigo para você agendar a sua leitura. E agradeço muito pela sua companhia sempre, sempre. Desejo um ótimo final de semana e desejo que vocês fiquem bem. Um abraço fraterno. Não esquece de deixar o like, de comentar se fez sentido para você, tá bom? Digita também se você também quer ter, assim como eu, um final de semana abençoado, repleto de coisas maravilhosas e que assim seja o nosso final de semana. Uma ótima sexta-feira para vocês. Vamos nos falando. Não esquece de compartilhar também, fazer a sua boa ação do dia antes de sair daqui, tá bom? Tchau, tchau, um abraço, até amanhã.